que juntos nós vamos trabalhar para a glória de Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1. Ah, Ruth, só porque a Ruth veio. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o verso 18, nós vamos ler, irmãos. Eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações nessa noite, para a glória do nome dele. Ruth, capítulo 1, do 1 ao 18, diz assim a palavra de Deus. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim, ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntas empreenderam um caminho rumo à terra de Judá. Então Noemi disse às suas noras: vão, retorne cada uma de vocês para a casa de sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com o seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto. E lhes disseram: não, voltaremos com a senhora para junto de seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, para que te abandone e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Amém, meus irmãos? Dá para dar um glória a Deus por esta palavra aí, amém? Glória a Deus.
Que palavra maravilhosa, irmãos. Aqui é o começo do livro de Ruth. Mas existem tantas lições que nós podemos tirar aqui desse primeiro capítulo, desses primeiros versos que nós acabamos de ler. Mas eu estava buscando no Senhor uma palavra para essa noite. E enquanto eu conversava com Deus e falava com Ele sobre a ministração de hoje, Deus me fez lembrar sobre esta passagem. E eu voltando em alguns escritos que eu tinha sobre isso, algumas notas que eu tomo quanto às ministrações, eu notei que eu escrevi uma pergunta sobre esta passagem. E eu quero pegar essa pergunta que algum tempo atrás eu escrevi, deixei no meu bloco de notas, e eu quero transmitir à igreja como o tema dessa noite. E a pergunta que eu escrevi, o tema que eu quero trazer aqui nesta noite é o seguinte: como tomar decisões difíceis? Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez você tenha caminhado debaixo da direção de Deus, ou tem buscado no Senhor alguma direção para a tua vida. E eu quero, através do texto e da passagem que fala sobre a vida de Ruth, pensar um pouquinho como um servo de Deus toma decisões. O fato é, irmãos, a vida é feita de decisões. Assim que a gente vem para o mundo, nossos pais já têm uma decisão: como vai chamar? E é engraçado que se o pai acertar e a mãe acertar e colocar um nome bom, glória a Deus, né, irmãos? Mas e se o pai e a mãe errar e ali colocar um nome estranho, esquisito? Lá na frente a criança vai dizer: o que vocês fizeram comigo, hein? O que vocês arrumaram para mim? Lembra lá na própria Escritura, vai relatar muitos e muitos nomes, a qual o nome traz um significado estranho, e o personagem sofreu por toda a vida com aquilo. Mas o fato é, irmãos, não quero me ater a esse ponto, mas o fato é que a vida é cheia de decisões e escolhas. Mas existe algo que, ao vir a Cristo e entregar a vida para Ele, será que as nossas decisões devem ser tomadas da mesma forma que era antes? Será que um servo de Deus continua tomando decisões ao seu bel prazer, seguindo o que pensa? Ou será que, como Ruth, a gente vai ver aqui, existe um caminho para o servo de Deus tomar decisões? E é isso que eu quero falar com a igreja hoje, irmãos. O servo de Deus, diz Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um convite para nós, irmãos. E o convite agora não é só viver como quer, falar o que quer, andar aonde quer. Qual é uma das lições principais da oração que nós chamamos do Pai Nosso? Qual é uma das lições principais ali? Que a gente, desde pequeno, a gente aprendeu. É dizer assim, ó: seja feita a tua vontade. E a oração ainda diz assim, ó: aqui na terra, como é no céu. No céu a vontade de Deus já prevalece, irmão. Agora aqui na terra, os seus servos devem aprender a andar debaixo do querer e da vontade de Deus. Uma primeira pergunta aqui a nós, irmãos: as suas decisões têm sido debaixo da direção de Deus?
As suas decisões têm sido debaixo do que Deus tem falado a você? Vamos ver através do texto. E a primeira coisa que eu escrevi aqui, irmão, como um servo de Deus toma decisões, é a seguinte: servos de Deus não tomam decisões apenas ouvindo o coração. E a Bíblia, quando fala de coração, fala de emoções. Vamos ver o que diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz quanto às nossas emoções. Olha o que a Bíblia diz quanto ao coração tomar decisões. Olha só, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sabe qual é o primeiro conselho que a gente aprende aqui com a vida de Ruth? Não devemos tomar decisões de acordo com o nosso coração. Eu pergunto para vocês, irmão, ela tinha o direito de ir embora, sim ou não? Sim. Ela iria em paz se fosse embora, sem deixar nenhum tipo de peso sobre ela? Ela não tinha responsabilidade mais sobre Noemi, irmão. Ela poderia, porque Noemi não tinha mais filhos. Ela poderia voltar para a casa dos pais dela. O coração poderia falar mais alto: eu sou nova, eu sou viúva. Não é assim que a gente faz? Eu tenho a vida inteira pela frente, mas eu tenho que pensar em mim. Se eu não pensar em mim, ninguém pensa. Tudo isso, sabe o que é? Coração falando, emoção falando. E a chance de tomarmos decisões, no mínimo, equivocadas, de acordo com o nosso coração, é muito grande. Eu não sei vocês, irmão, mas eu já tomei decisões, segundo o meu coração, que me fez bater a cabeça, que me fizeram sofrer um dano. Mas quando vem a palavra de Deus, quando vem um exemplo de um homem e uma mulher íntegra, leal, fiel, e hoje nós temos muitos exemplos do nosso lado que nos fortalece, nos ajuda a tomar decisões, não pautada na emoção, mas pautada na vontade de Deus. Primeiro conselho para nós, irmão: não tome decisões baseado nas suas emoções. Não tome decisões baseado no teu coração, porque ele é enganoso. Tem coisas que parecem, a Bíblia diz assim, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é final de morte. O melhor, irmão, pense agora, será que a gente ouviria falar sobre Ruth se ela tivesse voltado para a terra dela? Aliás, sem ler. Como é o nome da outra mesmo? Sem ler. Órfã, mas é difícil a gente lembrar. Agora, de Ruth a gente sempre lembra. Sabe por quê? A decisão dela não foi uma decisão pautada no coração. Foi uma decisão de lealdade e fidelidade. Ou duas palavras que está faltando hoje, irmão. Ou duas palavras que estão faltando hoje: lealdade e fidelidade, irmão. E um servo do Senhor, essas são as características que devem ser primordial. Você é leal, irmão? Você é fiel? Tem gente que até faz tatuagem, né? Deus é fiel. Põe um adesivo no carro. Só que eu descobri que essa palavra também, essa frase pode conotar outra coisa.
Muitos usaram dizendo assim, ó, Deus é fiel, eu não. Deus é, mas eu não espero não. Agora, a Bíblia nos aconselha a ser fiéis e leais. E quem é fiel e leal não toma decisão baseada no coração. Talvez você está em dias, ouça essa palavra, você está em dias de tomar decisões cruciais na sua vida. Deus está te preparando e te dando uma nova direção aqui. Ainda que aos olhos humanos, o melhor é o caminho do coração, é o mais racional. Mas deixa eu te lembrar, você e eu não andamos pelo racional, nós andamos pelo espiritual. A Bíblia diz, não andem pela vista, andem por fé. É o lado espiritual. Segundo passo que o crente que os servos de Deus não tomam numa decisão, não olham para si mesmo quando vai tomar a decisão. Versículo 14, Luiz, de Ruth, capítulo 1, verso 14. Elas começam a chorar, novamente começaram a chorar alto. Depois, olha só, irmão, Orfa dá um beijo em Noemi, se despede, mas Ruth fica. Quando eu li isso aqui, me chamou a atenção, irmão. Sabe por quê? A princípio, as duas estão indo embora com Noemi. A gente leu, as duas estão indo. E aí parece que dá um start em Noemi, e ela fala, o que eu estou fazendo? Eu não tenho filho, essas duas moças vão acabar com a vida delas me seguindo, o que eu estou fazendo? Ela para, tem talvez um start nela, e ela diz, não pode ser assim. Orfa, Ruth, vem aqui. Faz o seguinte, vão embora. Vocês são novas, a lei diz que vocês têm que esperar eu ter um filho, mas eu estou velha. Mesmo que se eu tivesse hoje, é muito tempo para vocês esperar para casar com ele, não é justo com vocês. Olha como Noemi está se compadecendo delas, irmãos. Ela se compadece, só que aqui há duas decisões, irmão. A decisão pelo olho do coração, como a gente diz, natural, e a decisão espiritual. Orfa, quando ouve Noemi falar, ela faz o que muitos de nós fazem. Pensando bem, não é que ela tem razão? Pensando bem, se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Pensando bem, eu sou nova demais para esperar ela ter filho. O que ela faz? Tchau e bênção, estou indo. Ruth pega e vai embora, se despede da sogra. Noemi compreende. E agora vai até Ruth. Ruth, você não quer ir também? Só que Ruth, irmão, é alguém que não olha e pensa, só eu tenho problema. Ruth, alguém olha e pensa, não é só eu que tenho dificuldade. Ruth é alguém que olha e pensa, meu intuito hoje aqui não é o que eu estou passando, é dar um conforto para você, Noemi. Sabe o que precisa nesses dias aqui, irmão? Sabe o que vai nos fazer ser parecido mais com Jesus? Eu tenho dito aqui há 3 pregações e Deus volta nisso, irmão, nessa noite. É deixarmos o egoísmo de lado, é deixarmos de pensar apenas em nós mesmos. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Você, não somos apenas nós que temos problemas, eu e você.
Não somos apenas nós que temos dificuldade. Talvez, e eu digo talvez, o nosso irmão, esse irmão que está do seu lado hoje aí, está enfrentando problemas maiores, e você nunca soube disso. Talvez você tenha convivido com pessoas que, se te contasse o problema delas, irmão, você ia pedir perdão para Deus. Pelo que você está reclamando, murmurando ou questionando, até chorando, Senhor, e Deus olha do céu e fala, isso não é problema, meu filho, calma, isso é só esperar que eu estou no controle, descansa. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmão? Quando foi que o cativeiro de Jó foi mudado? Quando foi, irmão? Quem é bom de Bíblia aí? Quando foi? A Bíblia diz que o cativeiro de Jó virou quando ele orava pelos seus amigos. O homem perdeu tudo, irmão. O homem tem um caco de telha para coçar a lepra. Mas ele deixa o orgulho e ele diz assim, Deus disse para os amigos deles, o culto de vocês eu não aceito. Só se Jó interceder por vocês. Jó poderia dizer, o quê? Esses caras aí me acusou de pecado. Esses caras aí me acusou que eu estava errado. Vou nada. Mas Jó resolve o quê? Meu coração não é egoísta. Meu coração sabe que meu Redentor vive e por fim se levantará. Deixa eu orar por esses camaradas. Enquanto ele está orando pelos outros, Deus muda o cativeiro dele. Há um segredo aqui nessa noite. Há algo que Deus está falando nos corações. E deixe entrar no teu coração, irmão. Nós não somos os únicos que temos problema, irmão. Nós não somos os únicos. E Ruth sabia disso, irmão. Ruth era uma moabita. O que significa isso? Ela não era uma judia, ela era uma estrangeira, mas que foi morar numa casa de uma mulher crente, que é a sua sogra Noemi, e lá ela não perdeu a oportunidade, ela aprendeu quem era Deus, e aprendeu que o Deus que Noemi servia, não era um Deus egoísta. Irmão, a gente vê que ela tem a mesma maneira de viver de Noemi, porque Noemi não pensa nela, ela dispensa as noras. Ruth falou, eu não te largo, mulher, eu estou pensando em você, eu não quero saber o que será do meu futuro, eu quero saber se você vai ficar bem. Deixa eu te dizer, irmão, qual foi a última vez que você preferiu ver o outro bem do que a si mesmo? Deixa eu te dizer, irmão, qual foi a última vez que você dobrou seu joelho e não pediu nada para você? Você só intercedeu pelos outros. Qual foi a última vez, irmão? Teve alguma vez que você gastou meia hora, uma hora só intercedendo pelos outros? Teve alguma vez? Ou na meia hora, na uma hora, só foi clamando a Deus pelas suas queixas, pelas suas necessidades? Ruth nos ensina aqui, irmão, enquanto a gente intercede pelos outros, enquanto a gente se preocupa pelos outros, receba aí, Deus vai cuidando de nós, Deus vai cuidando da nossa vida, Deus vai cuidando da nossa história, Deus vai colocando tudo no lugar, ainda que a gente não veja, irmão. Quando tomamos uma atitude aqui, que é na contramão do mundo, nos bastidores, Deus está agindo. Mas deixa eu te dizer, irmão, vai ter que ser na contramão. Tem coisas que você vai ter que ser na loucura do mundo, irmão. Tem coisas que você vai ter que confrontar pessoas, tem coisas que você vai ter que confrontar o mundo. Porque o racional volta para a tua terra. Lá em casa, na casa dos seus pais tem pão, na casa dos teus pais tem cama. Ruth, olha o que ela diz aí no 18, vamos ver aqui, Luiz, qual que a gente leu agora? O 14, o 15. Olha o que ela diz no 15, irmão. Noemi aconselha Ruth, veja a sua
concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Ela deixa claro isso. Se você voltar, você não está voltando só para o seu povo, você está voltando para os seus deuses também. Volte com ela. Olha o conselho de Noemi. Olha agora a fala de Ruth, irmão. Dá uma olhada no 16, vamos ver. Olha a resposta de Ruth. Irmão, tem hora, irmão, que a gente vai pedir para os outros parar de insistir, irmão, porque a nossa decisão já está tomada, irmão. Sabe o que é isso aqui? Convicção. Noemi, não insista comigo. Não insista que eu te abandone. Não mais, que eu não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo. Olha aqui o final aqui agora, irmão. O teu Deus será o meu Deus, irmão. Essa mulher entendeu, irmão, um segredo que está sendo colocado aqui a nós. As nossas decisões não são pautadas na lógica. As nossas decisões são pautadas em um Deus no céu, que governa o universo, e nem sempre, ou na maioria das vezes, resolveu agir contra a lógica humana. Talvez a gente vê gente que vive coisas extraordinárias de Deus, mas a gente não entende que teve decisões que ele e ela foi contra a lógica humana. E nós estamos tomando decisões racionais, lógicas, e nós queremos ver o extraordinário. Deixa eu te dizer, não veremos. Enquanto a nossa... O Michel que gosta de falar muito isso, né? 1 mais 1 é 2. Ele descobriu que não, irmão. É ou não é, Michel? Nem sempre 1 mais 1 é 2, irmão. Na lógica do céu, nem sempre 1 mais 1 é 2. Na casa dos meus pais, 1 mais 1 foi 8. E aí? A lógica do céu é outra, irmão. Terceiro ponto. Servos de Deus não tomam decisões baseados em seus direitos. Aqui, irmão, eu lembro os irmãos do que no final do ano Deus falou com a gente aqui, sobre o que é o Evangelho. O Evangelho, eu quero lembrar isso para você, o Evangelho não é sobre os seus direitos. O Evangelho é sobre viver aqui nessa terra apenas sobre os seus deveres. Os nossos direitos receberemos no céu. Crente que está vivendo aqui na terra atrás dos seus direitos, está dizendo assim: eu estou agindo assim porque agiram daquela forma comigo. Está errado. Eu estou pagando nessa moeda porque foi a moeda que eu recebi. Está errado. Eu estou agindo assim, eu estou falando assim, eu estou tratando assim, porque é o jeito que me tratam. Errado, fora do reino. Sabe por que é a lógica do reino? Paguem o mal com? Paguem o mal com? Vocês sabem, né? Que bom. Saber a gente sabe. Por que a gente não vive, irmão? A lógica do reino é invertida. Irmãos, nós, como servos de Deus, não estamos atrás dos nossos direitos. Quanto a isso, eu preparava essa mensagem e eu me lembrei que há uns 5 anos atrás, eu recebi um convite, irmão. Um convite para ser uma testemunha em um processo contra a igreja. Eu falei: Jesus, e agora, Pai? E Deus diz: vai na Bíblia. O que a palavra diz? E a pessoa me chamou inflamada, dizendo: eu preciso dos meus direitos, eu fui abandonado,
Eu preciso, eu quero justiça, eu quero que olhem. E eu peguei um texto que eu quero ler com vocês, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, e eu li com ela. Eu li com a pessoa esse texto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, Luiz. Olha só. O fato de haver, os advogados vão ficar bravos com nós agora. O fato de haver ações judiciais entre vocês, olha o que Paulo está dizendo, já significa uma completa derrota. Um irmão está processando o outro, os dois é perdedor. Um irmão entrou na justiça contra o outro, já são dois derrotados. Por quê? Olha só que Paulo fala, irmão. Por que não preferem sofrer injustiça? Sabe o que está faltando nos nossos dias, irmão? Crentes que sabem que há um justo juiz no trono de justiça, que há um reto juiz que não falha, que não muda. Aí ele diz assim, ó, por que não preferem sofrer prejuízo? Eu li esse texto com ele, irmão, e naquela época eu entrei em uma casa mal acabada. Se eu contar, irmão, como eles estavam, eu acho que vocês vão querer me bater. A condição dele que ele estava, vocês iam falar, você está doido? Ele estava precisando. E quando eu li isso, eu falei, desculpa, mas eu não vou. E naquele momento ele não entendeu. Irmãos, se passaram 5 anos, ele não entrou na justiça contra a igreja. Hoje a vida dele virou para infinitamente melhor do que ele vivia. Irmãos, hoje ele tem casa própria, casa de aluguel, tem carro zero. Irmãos, é mundo espiritual, e no mundo espiritual age fora da lógica, fora da nossa justiça, fora dos nossos direitos. Aprenda isso hoje. Sabe por quê? Talvez a gente possa ter um prazer de voltar, como Orfa teve, de voltar para casa, de ganhar uma causa na justiça, irmão, mas quando você vê como Deus terminou a história de Ruth, você vai entender que sofrer injustiça pelo nome do Senhor é infinitamente melhor. Deixar o seu direito, deixar o direito de resposta, deixar Deus trabalhar é infinitamente melhor, irmão. É fácil? Não é. Na lógica é, o que essa senhora tem para me proporcionar? O que essa mulher vai dar para mim? Ela não tem mais filho. Mas Ruth não está olhando, irmão, a condição de Noemi. Ruth está dizendo, eu abro mão do meu direito, eu abro mão do meu conforto, eu abro mão de mim, para ver essa mulher bem, irmão. Sabe quando eu vou te largar, Noemi? Se eu ou você morrer só. Sabe o que é isso? Lealdade, fidelidade. Grave essas palavras no seu coração, irmão. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não muda, não, irmão. Não muda por conta da sua conta corrente. Por favor, irmão, por favor, grave isso no seu coração, irmão. Não mude por conta da sua conta corrente. Seja ela subindo ou descendo, não mude. Não mude por conta de uma enfermidade que está em você. Não mude, por favor, por favor, por favor. Seja leal até a morte. Seja fiel até a morte a Jesus, irmão. Ainda que você for ameaçado, ainda que você for maltratado, não se venda. Não pense em você apenas, irmão.
Tiago diz isso. Tiago, ele olha assim, ó, não se esqueçam que em todo mundo tem cristão sofrendo, você não é o único, mas a nossa esperança está no céu, a nossa justiça é lá. Se sofrermos com Ele também viveremos. É a promessa, irmão. Lealdade. Como tomar decisões difíceis, irmão? Olhando para a Bíblia. Mais uma. Servos de Deus são decididos quanto às suas decisões, mesmo quando contraria a lógica humana. Versículo 16, que a gente leu de Ruth e Luiz, 16. Por favor, irmão, tem crente que de manhã pensa uma coisa, de manhã está voando. Eu brinco com a Daiane, né? Eu sou diurno, irmão. De manhã eu falo mesmo. De manhã é debate, de manhã. Mas vai chegando a tardezinha, a Tati é assim também. Vai chegando a tardezinha, à noite, né, Michel? Ó, vai murchando. A gente pode ser assim, irmão, mas a nossa visão, a nossa fidelidade e lealdade não pode mudar, irmão. O que eu falo de manhã e o que Deus é de manhã para mim, à noite Ele também é, o meu Senhor. Agora tem crente que toma café com Deus Pai e está jantando com o diabo. Não dá. De manhã é Deus Pai, à tarde já esqueceu, e à noite eu janta com o diabo. Não dá, irmão. Seja fiel. Mantenha a sua integridade. Tomou uma decisão, vá até as últimas consequências. A gente aprende com Ruth. A última coisa que a gente aprende com ela, irmão. Servos de Deus mantêm suas decisões até as últimas consequências. Versículo 17, Luiz. Olha lá. Onde morreres, morrerei ali, serei sepultada. Que o Senhor me castigue. Olha, tem crente que tem coragem de falar isso, irmão? Hã? Tem crente que tem coragem para orar sim. Que Deus, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de mim. Será que tem crente com essa coragem aqui, irmão? Sabe por que não tem? Porque a gente sabe que muda conforme as circunstâncias. Sabe por que não tem? Porque a gente sabe que não mantém uma lealdade e fidelidade como essa. Mas nessa noite, esta palavra e o exemplo de Ruth está gerando em nós nessa noite essa lealdade, essa fidelidade, irmão. Tem crente corajoso aqui, irmão? E eu termino com uma frase que o Senhor me deu enquanto eu preparava essa mensagem. E a frase é: levar prejuízos aparentes pode, na verdade, destravar coisas impensáveis quando abrimos mão dos nossos direitos. Nós estamos desejando o favor e a justiça de Deus, a direção de Deus para nós, e isso é infinitamente melhor. Se a gente parasse aqui, irmão, talvez a gente não seria encorajado a agir como Ruth. Mas vamos dar uma olhada qual foi o desfecho da vida dela? Elas voltam para Judá, porque a fome acabou. Depois de 10 anos a fome acabou. Elas voltaram. Chegando lá, um parente de Noemi, chamado Boaz, trabalha na plantação de milho. Ruth decide ir até perto dessa plantação, conseguir alguma coisa. A lei dizia que se os trabalhadores colhendo qualquer tipo de grão ou fruta deixasse cair no chão, tinha que deixar lá
para o pobre necessitado. Era a lei que dizia isso. Então Ruth vai até a plantação e fica observando. Quando um trabalhador deixa um milho cair, ela entende, a provisão de Deus para nós é nosso. Ela ia e recolhia esse milho que caía no chão. O que acontece? Boaz, um dia vê ela e se encanta com ela, irmão. Quem é Boaz? Parente de Noemi. Perante a lei, ele poderia se casar com Ruth. E o que ele faz? Capítulo 4, Luiz, de Ruth, versículo 13. Olha o que Boaz propôs a ela, irmãos. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz teve relações com ela, e o Senhor concedeu a ela que engravidasse e desse à luz. Hã? Quando você abre mão dos seus direitos, quando você toma a decisão do céu, ainda que seja loucura na terra, sabe o que você está fazendo? Destravando o favor de Deus na sua vida. Sabe o que Deus está falando com a gente hoje aqui, irmão? Se a gente quer viver coisas racionais, continue tomando decisões racionais. Se você quer viver coisas aqui do mesmo jeito que você vem vivendo, continue tomando decisões como você vem tomando. Agora, sem levar prejuízo, sem levar desaforo para casa, com o seu direito, continue. Se você quer destravar o favor de Deus para a sua vida, irmão, experimente tomar decisões como Ruth tomou. Decisões até o fim, decisões leais. Eu tenho certeza que a sua e a minha vida vai mudar. Irmãos, há 1 ano e meio atrás, irmão, eu conto isso aqui. 1 ano e meio atrás, eu trabalhando, lá na minha motinha, lá para cima e para baixo, irmão, eu suava, e nada acontecia, e chegava sujo, e chegava molhado, e só conta atrasada, só desafio. Aí Deus falou assim, estou te chamando para o ministério. Ei, vem trabalhar integralmente para a obra. Aos olhos humanos, irmãos, casado, 3 filhos, 3 filhas. A lógica humana é o que, irmão? Loucura. Felipe está doido. Já estava passando dificuldade, trabalhando, vai parar? Irmão, nós obedecemos a voz de Deus. Teve mês que a igreja, por suas dificuldades, conseguiu ajudar a gente com R$300, irmão. É 1/3 do salário mínimo, acho que é isso, né? 1/3, menos que 1/3 que o salário mínimo. Mas sabe de uma coisa, irmão? Quando eu trabalhava, ficou conta atrasada, irmão. Mas quando eu trabalhei para o Senhor, obedeci a voz dele, irmão, nunca mais teve conta atrasada na minha casa. Nunca mais teve conta atrasada na minha casa. Sabe por quê? Decisões difíceis precisam ser tomadas. E nessas decisões, ou você vai pela lógica humana e vive as mesmas coisas, ou você decide ir contra a lógica, como Ruth foi, e viveu o extraordinário de Deus. Hoje é noite de decisões difíceis, irmão. Eu falo a pessoas aqui que têm falado com Deus esses dias, sobre decisões que tem para tomar. Esta palavra está cravando no seu coração hoje. Esta palavra está direcionando a sua vida hoje. Ouça o Espírito Santo de Deus. Como termina, irmão? Parou por aí? Ah, legal. Ruth se casou, mudou a vida dela. Parou por aí? Verso 18, Luiz. Do 18 ao 22.
Deus, quando faz, irmão, é bênção recalcada, sacudida e transbordante. Olha agora como que fala? Genealogia, é isso? Tem outro nome. Como, Maria? Árvore genealógica. Quer me dificultar mais ainda, Maria? Os descendentes. Olha lá. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato... 4. Esta é a linhagem de Pérez. Pérez gerou Jesurom. Pode ir passando. Jesurom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou quem? Parece que a gente já ouviu esse nome. Boaz gerou Obed. Obed gerou... Esse Jessé não é conhecido, não é, irmão? Samuel foi na casa de quem? Jessé gerou... Irmão, e só para te lembrar, Davi também é descendente de Jesus Cristo. Jesus não mexe só, irmão. Quando tomamos decisões difíceis, Ele não mexe só com a nossa história, Ele mexe com a nossa prole, Ele mexe com a nossa história por completo, a nossa geração. É noite de decisões difíceis aqui, irmão. Se coloque em pé. E a última frase que Deus me deu, quando eu preparava essa mensagem, pode ser bênção, pode ser um peso para nós. A frase diz assim, ó: há um poder espiritual ou um prejuízo eterno em nossas decisões. Há um poder espiritual ou um prejuízo eterno. O que aconteceu, irmão, com Orfa? O que aconteceu? Alguém sabe, hein, uma história dela? Não apareceu no jornal, não? Ela tomou uma decisão lógica, sensata. Observe isso, irmão. Olha o que Deus está falando aqui. Orfa tomou uma decisão lógica, sensata, mas que acabou com a história dela. Isso é forte, irmão. Até decisões lógicas e sensatas podem terminar com a história que Deus tem para nós. É lógica, é sensato. Mas cadê Orfa? A gente cantou aqui sobre Maria, né? A Bíblia diz que só o frasco já valia muito. O perfume dentro do frasco era o valor do salário do ano. O racional é o quê? Guardar, esconder. Diz que era um perfume que era usado para noites de núpcias. Mas a decisão de Maria cravou algo, e Jesus disse isso: onde o evangelho for pregado, a decisão dela vai ser lembrada. E a gente, 2000 anos depois, a gente lembrou hoje. Ela pegou o perfume e disse: não vou despejar uma gotinha, não. Ela quebra o perfume. E quando se quebra perfume, irmão, o ambiente é abençoado. Nos ajuda, Senhor. O grupo de louvor pode tomar o lugar aqui. Vamos louvar.
Se você não anotou, irmão, como tomar uma decisão, reveja essa palavra depois. Como tomar decisões difíceis. E eu vou olhando aqui, ó. Olhando os irmãos, eu vejo muitos que já tomaram decisões difíceis aqui. E Deus honrou também. Sabe o que eu quero te encorajar? Te encorajar nessa noite, essa palavra? Continue. Continue. Há um pano de fundo que você não vê. Ruth não imaginava que existia um Boaz que iria entrar na vida dela. Como tomar decisões difíceis, irmãos? Que esta palavra te ajude nessa noite. Que a coragem de Ruth, a lealdade dela, nos encoraje. Nos encoraje nesta noite.